Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Su Yanin não tinha tempo para se preocupar com o fato de seu animal de estimação ter outro dono, porque a criatura já havia feito um movimento. Corrida do Trovão. Cobrindo seus membros com eletricidade, ele disparou como um míssil, enquanto as pessoas só conseguiam ver um rastro chamativo deixado para trás. Corrida do Trovão permitiu que o rato se movesse a quase Mach 2 e alcançasse instantaneamente seu oponente. Em seguida, ele criou uma lâmina feita de eletricidade e cortou o pescoço do basilisco do trovão. Várias escamas foram arrancadas, deixando um corte superficial. O basilisco do trovão olhou furiosamente para o inimigo menor que saltava irritantemente ao redor. O que é que foi isso? O rato relâmpago. Mais uma vez, os espectadores não sabiam como reagir após testemunhar tal reversão. Todos reconheceram o rato relâmpago, mas ninguém esperava que ele realmente machucasse um basilisco trovão de 7º nível que tinha acabado de atingir a idade adulta. Como eles acreditavam, o basilisco do trovão poderia assustar oponentes mais fracos simplesmente ficando ali, ou intimidar muitos mais fortes. Como o rato relâmpago poderia fazer o primeiro movimento? Os ratos eram considerados covardes. Todas as pessoas no estádio, incluindo os colonos convidados, pensaram que a partida havia terminado quando a fênix caída caiu. No entanto, eles foram provados errados por um rato relâmpago que eles estavam ignorando por um momento. Um rato relâmpago ousado o suficiente para desafiar um basilisco. Que tipo de rato era esse? O quê? Yael também checou o novo inimigo com espanto. Quando olhou mais a fundo, viu Su Yanin igualmente chocada. E ele se sentiu descontente. Se seu basilisco trovão falhasse em suprimir o rato, ele estaria ajudando o rato a ter uma aparência melhor. Entendo. Ele respirou fundo e enviou sua intenção de matar para o basilisco. Ele havia decidido destruir completamente o pequeno incômodo. Não importa o que acontecesse durante a partida, as pessoas só se lembrariam do vencedor. Afetado tanto pelas emoções de seu mestre quanto por seu ego desafiado, o basilisco trovão gritou loucamente. O som, combinado com a aura natural de um basilisco poderoso, ecoou no estádio, fazendo todos os presentes tremerem de medo. Era assim que as pessoas geralmente se sentiam quando enfrentavam animais de estimação astral do tipo dragão. Eles perdiam a vontade de resistir logo no começo. Os participantes do torneio ficaram excepcionalmente inquietos, já que o basilisco do trovão os nocauteou facilmente antes de passar para a 7ª posição. Eles se perguntavam o que aconteceria se repetissem as partidas naquele momento. Eles desistiriam antes, provavelmente. Merda. É isso que você ganha por fazer piadas em uma ocasião dessas. Su ningiu e cerrou os punhos enquanto olhava para a imagem miserável de seu irmão. Ela estava pronta para ir resgatá-lo a qualquer momento porque aquele basilisco poderia acabar com ele a qualquer momento. Salmoura gelada. Sob o comando de Yael, o basilisco trovão liberou ar congelante que imediatamente se expandiu para congelar o palco. Além de causar um piso escorregadio, o basilisco poderia aumentar ainda mais o efeito e congelar o rato relâmpago em uma escultura de gelo, a menos que o rato soubesse voar. Deuses! A queda da temperatura acordou Su Yanin de seu estado de choque quando ela percebeu o que Yael estava tentando fazer. Su Ping viu o rato relâmpago ainda reunindo a energia cinza da morte e revirou os olhos. Pare com isso. Seu inimigo não lhe dará tempo para invocar um morto-vivo poderoso. Use seu cérebro. Ouvindo a ordem espiritual de Su Ping, o rato rapidamente cancelou a habilidade que estava conjurando. Ele não gostava de ficar perto de Su Ping, mas sabia como confiar em suas decisões. O rato tentou usar o chamado dos mortos-vivos porque o melhor tiro que ele usou no começo não conseguiu derrubar o basilisco, e ele estava ansioso para terminar o trabalho a tempo. Ele avaliou o campo de batalha com mais cuidado e começou a recuar em direção à borda do palco ainda a ser coberta de gelo. Enquanto isso, ele usou prisão do trovão completa para destruir o gelo que se aproximava, para que tivesse um local seguro para ficar. Usando o mesmo truque, ele abriu um pequeno caminho no palco gelado e se aproximou lentamente do basilisco do trovão. Yael franziu a testa e mudou de tática. Os olhos prateados do basilisco brilharam enquanto a criatura olhava de soslaio para o rato relâmpago para enviar a energia espiritual invasiva naquela direção. Rugido do trovão. Su Ping ordenou. Dar ordens ao rato sem um contrato não foi tão conveniente, embora o rato tivesse passado tempo suficiente com ele para obedecer a ordem com eficiência. Outro rugido ensurdecedor ecoou dentro do estádio, apesar do tamanho do rato, fazendo todos estremecerem novamente. Su Yanin, estando tão perto do rato, quase pulou de medo. Rugido do trovão era uma tática de intimidação simples amplificada pelo poder do relâmpago. Teve pouco efeito contra o basilisco trovão. Mas, ao mesmo tempo, o rato relâmpago também estava se movendo livremente sem desacelerar pela habilidade enfraquecer. Falhou. Yael arregalou os olhos. Faça de novo.
O rato relâmpago continuou quebrando o gelo, sem ser afetado. Yael percebeu que o rato tinha algo para conter o enfraquecer do basilisco. Embora ele não conseguisse entender como o rugido do trovão tinha desempenhado um papel nisso. Sem muito tempo para pensar em um plano, ele simplesmente disse ao basilisco do trovão para usar tempestade. Suping viu vários raios em miniatura girando nas asas do basilisco. Verificando a posição do rato relâmpago, ele percebeu que a habilidade dispararia antes que o rato pudesse alcançar o basilisco. Droga! Afinal, ele tem um cérebro minúsculo. Suping não podia reclamar. O basilisco do trovão era um verdadeiro animal de estimação de alto nível que não deveria ser subestimado, ou a partida teria terminado após o primeiro movimento. Ele só tinha que dar ordens mais específicas. Use imagem da sombra e vá em 3 direções diferentes. Lance prisão do trovão completa como isca, enquanto seu verdadeiro corpo deve flanqueá-lo do lado. Diga às outras sombras para prepararem corte trovão e corrida do trovão para se aproximarem. Mirem seus pontos vitais e olhos, então envie algo para sua boca. Agora mova-se. Os ataques do basilisco eram chamativos e mortais. Suping estava preocupado que o rato relâmpago perderia de verdade se a luta se arrastasse por muito tempo. Ele tinha que aproveitar a melhor chance possível para acabar com tudo. O rato relâmpago recebeu as ordens de Suping e sentiu as velhas experiências de passar por todas as lições infernais voltando. No segundo seguinte, ele cobriu seu pelo com raios e entrou em concentração total. Imagem da sombra do trovão. Após outro clarão de luz ofuscante, mais 2 ratos relâmpagos se juntaram à batalha. A prisão do trovão completa que eles desencadearam teve seu alcance triplicado e cobriu quase todo o estágio. Um grande golpe de trovão caiu sobre o basilisco do trovão e o engoliu. Enfurecido, o basilisco cuspiu um raio de fogo para afastar o raio. Os ataques conflitantes criaram uma visão muito bonita de se ver. Conforme Suping instruiu, 3 ratos relâmpagos avançaram em direção ao basilisco de 3 direções enquanto preparavam diferentes habilidades. Yael sorriu e silenciosamente aplicou uma runa astral no corpo do basilisco. Esta era para acelerar a produção de energia da criatura. O basilisco mirou sua cauda em forma de chicote no rato relâmpago mais próximo. A sombra foi destruída. A energia trazida pela corrida do trovão e pela armadura do trovão também foi detonada como uma bomba. Ainda assim, tal energia não foi o suficiente para romper a pele do basilisco. Em seguida, o basilisco disparou outro raio de fogo que subjugou outra sombra que se aproximava rapidamente. O ataque derreteu todo o gelo em seu caminho e fez toda a área parecer borrada. O rato relâmpago estava rapidamente perdendo o controle das sombras que ele criava. Era esperado que as sombras fossem atingidas tão cedo. Isso é muito fácil. Yael bufou em desdém. Ele sabia que aqueles ratos eram falsos, mas ele se livraria deles mesmo assim para que seu oponente não escondesse truques inteligentes neles. Espera, onde está o verdadeiro? O rato relâmpago ocasionalmente sumia enquanto usava o relâmpago trovão para se mover, impedindo que todos soubessem sua localização exata. Relâmpago Trovão era uma das 10 artes secretas mais poderosas disponíveis para a família do Trovão, que permitia que seu usuário se teletransportasse de forma quase imprevisível. Um animal de estimação incapaz de capturar o rato só poderia suportar seu ataque rápido como um boneco de treino parado. Mas, neste caso, o basilisco do trovão era extremamente resistente graças ao seu sangue de dragão superior. Talvez o rato pudesse derrubar mais escamas dele, o que não faria mal nenhum. Pequenos truques não são nada comparados à verdadeira força. Yael sorriu novamente. O rato relâmpago apareceu logo acima da cabeça do basilisco e atacou antes que o basilisco tivesse tempo de reagir. Quando o basilisco estava cego demais para se defender, o rato arranhou sua boca aberta. As pessoas ouviram outro rugido estrondoso do basilisco. Mas, dessa vez, soou de dor. Yael recuperou a visão e viu um grande corte quase partindo um lado da boca do basilisco. Se o ferimento fosse mais profundo e alcançasse todo o caminho até o pescoço, a mandíbula do basilisco teria se soltado. O rato relâmpago reapareceu a vários metros de distância e olhou atentamente para o basilisco. Havia sangue e resíduos de alguma energia cinza persistindo em sua garra. O que o rato usou não foi um ataque relâmpago, mas garra dos mortos-vivos. Este ataque com energia aprimorada foi o suficiente para prejudicar o basilisco onde sua defesa era fraca. Peguei você. Suping sorriu satisfeito. Tudo aconteceu em 5 segundos, então ninguém sabia como o aparentemente perdedor rato relâmpago de repente ganhou a vantagem. Foi a vez do basilisco trovão parecer lamentável. O que acabou de... Os colonos ficaram tão estupefatos quanto os estudantes. Eles viram o rato relâmpago usando os mesmos movimentos de antes, mas de uma forma completamente diferente. Uma tática tão engenhosa havia melhorado o efeito da corrida do trovão várias vezes. Suyanin simplesmente não conseguia acreditar que a batalha poderia ser tão fácil para o rato relâmpago.
Ela só viu seu parceiro correndo para lá e usando sua garra em um ataque direto, e tudo estava feito. Yao passou um momento olhando para seu animal de estimação ferido e de repente mostrou um olhar cruel. O basilisco do trovão gritou histericamente e flutuou no céu. Ele reuniu o poder intenso do relâmpago até que seu corpo inteiro se tornou um globo brilhante. Então a criatura direcionou seu ataque para o local onde Suyanin e Suping estavam. Não. Suyanin soube imediatamente o que Yao estava tentando fazer. Ele estava forçando o rato relâmpago a proteger seu mestre do ataque. Como um animal de estimação ofensivo ruim em defesa, o rato entraria em sérios problemas nesse ritmo. Para piorar, o efeito de salmoura frígida havia trancado os pés de Suyanin. O basilisco poderia tê-la congelado até a morte se seu mestre o instruísse. Você pediu por isso. Suping franziu a testa. Ele tinha mais de uma maneira de matar o basilisco lá atrás, mas não achou isso necessário. Mas então... Ele enviou outra ordem ao rato relâmpago, que respondeu mostrando um olhar sanguinário. Yao pediu ao basilisco do trovão para ir para o céu para que o rato relâmpago não pudesse alcançá-lo. Mas isso não era mais útil quando o rato podia usar o relâmpago trovão para ir livre e rapidamente para onde quisesse. O rato alcançou a boca sangrenta do basilisco em 1 milissegundo e desencadeou vários ataques ao mesmo tempo. Mordida sanguinária, garra do morto-vivo e, finalmente, corte do trovão. O lado saudável da boca do basilisco explodiu. Perdendo o foco, sua habilidade foi interrompida e permitiu que o rato relâmpago visse outra oportunidade de atacar. O rato pulou nas costas dele e usou o corrida do trovão. O basilisco foi arremessado em direção ao chão como se estivesse sendo derrubado por um martelo. O impulso da queda fez uma grande cratera no chão do palco e fez todo o estádio tremer. À medida que as nuvens de poeira baixavam, as pessoas viam sua cauda cair em defesa sobre a borda da cratera, enquanto seu corpo estava mais abaixo. Por um momento, o estádio ficou em silêncio mortal. O basilisco do trovão perdeu a partida. Neste exato momento, a criatura outrora majestosa havia desabado dentro do poço de uma forma extremamente desagradável. A maioria de suas escamas havia rachado e sangue saiu de todo o seu corpo. Ele não se moveu nem um pouco, provavelmente estava inconsciente. Ninguém fez um som porque não conseguiam aceitar a visão diante de seus olhos. A crença anterior deles era que um basilisco trovão de 7º nível fazendo uma estreia no torneio da academia era ilegítimo por si só, porque esmagaria todos os outros animais de estimação com facilidade. No final, outro animal de estimação foi contra tal resultado. Um rato relâmpago, que havia perdido recentemente uma partida contra o basilisco, ainda por cima. Como é que o basilisco do trovão perdeu depois de ter avançado para outra classificação? Os donos dos animais de estimação astrais de combate, Yao e Suyanin, ficaram boquiabertos no palco. A luta terminou rápido demais e eles não tiveram tempo suficiente para absorver tudo ainda. Por meio de sua conexão, Yao sabia que seu basilisco do trovão havia desmaiado. Obviamente, seu animal de estimação astral do tipo dragão de 7ª patente havia sido nocauteado. Obviamente. Por quê? Por quê? Yao repetiu loucamente a pergunta em sua mente. Similarmente, Suyanin achou muito difícil aceitar a realidade. Ela deveria estar feliz que seu rato relâmpago acabou sendo vencedor. Ainda assim, ela não sentiu alegria alguma. Ela não era a única lutando a partida. O rato relâmpago emergiu da cratera com 2 saltos rápidos e caminhou alegremente. Neste momento, Suyanin lembrou que tinha que fazer algo sobre suas pernas congeladas, ou elas perderia se seus músculos fossem danificados. Rapidamente, ela canalizou algum poder astral para se descongelar. Ela ouviu outro barulho de estalo e viu Suping fazendo o mesmo, embora ele parecesse bem relaxado por algum motivo. O gelo em suas pernas saiu quando ele deu um passo à frente. Suyanin percebeu que sua mente estava inchada com muita confusão. Essa era uma habilidade de um basilisco trovão de 7º nível. Ele saiu dela como se não fosse nada? Os colonos convidados foram os primeiros a se recuperar da exibição inacreditável, embora não parecessem menos surpresos. Eles podiam ver que ambos os animais de estimação estavam usando toda a sua força lá atrás, o que significava que o basilisco do trovão teria saído vitorioso se nada desse errado. Bem, algo realmente deu muito errado. Eles testemunharam o quão irregularmente forte o rato relâmpago era durante as partidas anteriores. No entanto, deve haver um limite para o verdadeiro potencial da criatura. As pessoas pensaram que tinham visto o limite da criatura quando ela perdeu para o basilisco do trovão outro dia. E não era um sentimento de decepção. Pelo contrário, eles ainda consideravam o rato relâmpago um milagre excepcional. Naquele dia, porém, eles talvez precisem rever essa ideia. Aquele rato está lutando um pouco diferente, eu acho. Comentou um colono com um olhar sério. Seu parceiro assentiu. Concordo. As habilidades são as mesmas, exceto pelo corrida do trovão. Mas de repente ele aprendeu a fazer melhor uso delas para ganhar vantagem, especialmente no final.
Corrida do Trovão é uma habilidade de suporte usada para se mover mais rápido. No entanto, de alguma forma, ele usou seu poder para derrubar o basilisco do céu. Quanta criatividade! Isso me lembra de todos aqueles animais de estimação astrais veteranos que passaram por muitas batalhas durante expedições em terras áridas. Rápido, preciso e mortal. Mas a experiência por si só não pode ajudá-lo a conter a habilidade e enfraquecer. Como ele conseguiu fazer isso? A força do rato relâmpago não mudou. As táticas eram diferentes. Se não me engano, Suyanin não era quem dava os comandos durante a partida. Dessa vez foi uma mulher quem falou, e que atraiu a atenção de todos com aquelas palavras. Deu uma olhada mais de perto no jovem ao lado dela. Ambos foram afetados pela salmoura frígida do basilisco do trovão, mas ele já se libertou, enquanto Suyanin ainda está tentando, como você pode ver. A mulher lançou um olhar inquisitivo para Su Ping. Ela não demonstrou, mas ficou muito surpresa ao ver alguém sair da armadilha de gelo como se estivesse sacudindo algumas teias de aranha insignificantes. Mesmo que eles não fossem os alvos principais do basilisco do trovão, o que Su Ping fez sugeriu suas reservas de poder astral extremamente ricas. Provavelmente de quinta categoria ou superior. Com esse tipo de idade, ele era, sem dúvida, mais talentoso do que Yeao. Entendo. Os outros colonos viram a mesma coisa e todos concordaram. Então, aquele jovem não é da família de alguém, mas sim do ajudante de Suyanin? Ele parece ainda mais jovem que a senhorita Su. A propósito, senhor vice-diretor, de qual classe ele é? Dom Minson franziu a testa em confusão. Eu, não me lembro. Ele é mesmo desta academia? Como vice-presidente, ele conhecia todos os alunos excelentes desta instituição. No entanto, ele não conseguia se lembrar de ter visto aquele jovem. Poderia ser um aluno que sempre ficava em segundo plano entre as pessoas? Mas isso era uma boa notícia. Haveria outro gênio brilhante sob sua supervisão. Quem é o professor dele, afinal? Ele murmurou para si mesmo. Vou remover o bônus dele por ter falhado no trabalho. No palco, o juiz garantiu que o basilisco do trovão não se moveria mais e anunciou alegremente o vencedor da luta. Demorou um pouco para o público começar a aplaudir, o que durou bastante tempo até que os aplausos altos pudessem ser ouvidos a quilômetros de distância do estádio. Naquela noite, o famoso Rato Relâmpago fez outra apresentação maravilhosa que ninguém esperava. Nenhum dos espectadores comuns viu claramente como o rato derrotou o basilisco trovão, embora isso não mudasse suas opiniões sobre a criatura incrível. Fogos de artifício deslumbrantes marcaram o fim das festividades. O basilisco do trovão ferido e Yeao foram gradualmente esquecidos ao longo da celebração. O resultado da partida de exibição não afetou seu campeonato ou seu prêmio em dinheiro, mas as pessoas não o viriam como um campeão de verdade, isso era certo. Para piorar, ele disse ao seu basilisco para ir com tudo. Ninguém acreditaria se ele dissesse que estava pegando leve com o rato relâmpago porque era para ser uma exibição. Irmão. Ye Qingjin lançou um olhar preocupado para seu irmão. As multidões gritando, os belos shows de luzes e a atmosfera alegre fizeram a figura solitária de Yeao parecer ainda mais miserável. Ye Qingjin sempre respeitou seu irmão desde a infância. Ao vê-lo assim, ela se sentiu tomada por uma tristeza insuportável. Fim dos capítulos do 85 ao 87. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!